Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 19 de novembro, eu quero comentar e trazer presente a palavra do Papa no encerramento do Sínodo, no final do mês passado, no dia 27. Ele diz: não a uma igreja acomodada e desistente, mas uma igreja que suja as mãos para servir. Nós que somos igreja, nós que somos batizados, devemos ter isso em conta, uma igreja que suja as mãos. O Papa Francisco concluiu a Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos no Vaticano com uma missa na Basílica de São Pedro. O pontífice convocou a igreja a se levantar, escutar e caminhar ao lado dos mais vulneráveis, inspirada pelo Evangelho e movida pelo serviço e pela missão. Disse o Papa Francisco: deixemos de lado o manto da resignação, confiemos ao Senhor a nossa cegueira, coloquemo-nos de pé e levemos a alegria do Evangelho pelos caminhos do mundo. Essa palavra foi dita durante uma conferência na Basílica Vaticana, no final da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, uma celebração que foi presidida pelo Papa Francisco e contou com cerca de 5.000 fiéis. O Papa dirigiu-se a cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos, leigos e leigas, convocando-os a refletir sobre a postura da Igreja diante dos desafios atuais, através do exemplo de Bartimeu, o cego que, mesmo marginalizado, encontrou forças para gritar a Jesus e seguir pelo caminho. A partir da passagem do Evangelho daquele domingo, que foi o 30º do tempo comum, o Evangelho de Marcos 10, 46 a 52, que narra a cura do cego Bartimeu. O Papa ressaltou a importância de uma igreja em movimento, atenta às necessidades e clamores da humanidade. Disse o Papa: uma igreja sentada é uma igreja estagnada, incapaz de enxergar o Senhor em seu meio e de responder aos apelos do mundo. Francisco usou a linguagem do cego à margem da estrada para ilustrar a necessidade de uma comunidade que não se limita a observar de longe, mas que, impulsionada pelo chamado de Cristo, se levanta e segue em frente. O Papa, ao proferir a sua homilia, a explicação das leituras daquele dia, ele destacou que ao longo da Assembleia Sinodal, a Igreja foi chamada a abrir-se ao grito dos marginalizados, daqueles que buscam acolhimento e daqueles que silenciosamente sofrem. A exemplo de Bartimeu, Francisco enfatizou que a Igreja não pode ignorar o sofrimento e as necessidades de tantos irmãos e irmãs. Recordemos isto, enfatizou o Santo Padre: o Senhor passa sempre e cuida da nossa cegueira. E é bonito que o Sínodo nos impulsione a ser igreja como Bartimeu, a comunidade dos discípulos que, ouvindo passar o Senhor, sente a emoção da salvação, deixa-se despertar pela força do Evangelho e começa a gritar-lhe. E falo acolhendo o grito de todos os homens e mulheres da terra, o grito dos que querem descobrir a alegria do Evangelho e dos que, pelo contrário, se afastaram, o grito silencioso dos indiferentes, o grito dos que sofrem, dos pobres e dos marginalizados, a voz quebrada dos que já nem sequer têm força para gritar a Deus, porque não têm voz ou porque se resignaram. Não precisamos de uma igreja sentada e desistente, mas de uma igreja que acolhe o grito do mundo e suja as mãos para servir o Senhor. No domingo passado, dia 17,
celebramos o Dia do Pobre, que foi instituído pelo Papa Francisco há 8 anos, justamente para nos recordar que os pobres, os mais vulneráveis, aqueles que sofrem, devem ser olhados pela Igreja, assim como Jesus os olhou, para que eles se levantem, para que eles recuperem a sua dignidade, para que eles não desanimem diante dos seus sofrimentos e dos seus sonhos, das suas lutas, mas uma Igreja que caminha junto com eles. Ao lembrar a interação entre Bartimeu e Jesus, Francisco explicou que assim como o cego clamou por ajuda e foi atendido, também a Igreja deve escutar ativamente os clamores de hoje, fazendo-se próxima dos que necessitam de amparo espiritual, de amparo humano, de amparo material. A postura sinodal da Igreja, recordou o Papa, também pode ser simbolizada pelo seguimento de Bartimeu no caminho de Jesus. Uma comunidade em constante movimento, iluminada pelo Espírito Santo e impulsionada pela missão de levar a luz do Evangelho ao mundo. Não caminhemos sozinhos ou segundo os critérios do mundo, mas juntos, como discípulos do Senhor, reforçou o Santo Padre. Disse ele: irmãos e irmãs, não uma igreja sentada, mas uma igreja em pé. Não uma igreja muda, mas uma igreja que acolhe o grito da humanidade. Não uma igreja cega, mas uma igreja iluminada por Cristo, que leva aos outros a luz do Evangelho. Não uma igreja estática, mas uma igreja missionária, que caminha com o Senhor pelas estradas do mundo. O pontífice, ao voltar seu olhar para a relíquia da Cátedra de São Pedro, restaurada e exposta para a veneração dos fiéis, recordou o verdadeiro significado do poder e da liderança na Igreja. Para Francisco, esta imagem da cátedra expressa a essência do serviço e da unidade, valores essenciais para a Igreja sinodal. Disse ele: enquanto damos graças ao Senhor pelo caminho percorrido em conjunto, poderemos ver e venerar a relíquia da antiga Cátedra de São Pedro, cuidadosamente restaurada. Recordemos que esta é a cátedra do amor, da unidade e da misericórdia, segundo o preceito que Jesus deu ao apóstolo Pedro de não exercer domínio sobre os outros, mas de os servir na caridade. E admirando o majestoso baldaquino de Bernini, mais resplandecente do que nunca, redescobrimos que ele enquadra o verdadeiro ponto focal de toda a basílica, isto é, a glória do Espírito Santo. Esta é a Igreja Sinodal, uma comunidade cujo primado está no dom do Espírito, que nos torna irmãos em Cristo e nos eleva até Ele, disse o Papa Francisco. Ao encerrar a homilia naquele dia, 27 de outubro, o Papa exortou os presentes a deixarem para trás qualquer manto de resignação ou paralisia que possa ter invadido a Igreja, e incentivou a comunidade a confiar a própria cegueira a Deus e, como Bartimeu, levantar-se e seguir o Senhor. Coragem, levanta-te, Ele te chama. Coloquemo-nos de pé e levemos a alegria do Evangelho pelos caminhos do mundo, concluiu Francisco. Cada um de nós, ao ouvir essa mensagem, deve se questionar: o que eu tenho feito pelos pobres, por aqueles que precisam mais do que eu? O que a minha comunidade cristã tem feito pelos pobres? Como é que eles são acolhidos na nossa comunidade? Como é que a nossa comunidade chega até eles, aqueles que passam necessidade, os doentes, os idosos que muitas vezes ficam abandonados nas suas casas, aqueles que pedem nas ruas, as pessoas que não têm onde morar? Como é que nós, como comunidade cristã, chegamos até eles? Fica aqui o desafio colocado pelo nosso Papa Francisco e colocado por mim, como bispo e pastor desta Igreja Diocesana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor,
com Dom Luiz Fernando Lisboa.